filme da Enciclopédia Britânica. Classificação dos seres vivos. Versão brasileira Álamo. É assombrosa a diversidade e a quantidade de vida na Terra. Da baleia à ameba. Do deserto ao oceano. Dos trópicos aos polos. Os seres vivos cobrem o planeta. Calcula-se que existam aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos. Evidentemente, os cientistas que trabalham com seres vivos precisam de instrumentos que os ajudem a lidar com essa profusão de espécies. A ciência da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em 2 grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas. A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é abeja. Em swahili, abeja é nyuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, thorax subgrisio, abdomine fusco, peribus posticis glabis utrinque margine ciliartis, o que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados.
Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração. Cada vez mais os naturalistas estudavam seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais? Linneu resolveu o problema. Em seu livro Systema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas 2 palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiaris. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie.